O nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre o impeachment de Dilma Rousseff, o Foro de São Paulo e os movimentos sociais no Brasil. Antes eu vou tecer algumas considerações aparentemente desconexas para que a gente consiga, de certa forma, seguir algum tipo de caminho. Vamos a alguns fatos aparentemente isolados. A revista da Sociedade Militar divulgou um artigo que Dilma Rousseff deu uma entrevista para a TV Al Jazeera. É consabido que essa TV Al Jazeera é precisamente a rede de televisão que é acusada de financiar terrorismos e de ser sustentada por terroristas. É absolutamente insólito uma entrevista de uma presidente da República de um país que diz que é democrático ir dar uma entrevista precisamente para uma TV que financia terrorismo internacional. Isso por si só já é um fato absolutamente impressionante. Lula da Silva está dando várias entrevistas no Brasil e fora do Brasil, dizendo que voltará à presidência da República sim e que o PT vai reassumir o poder. Dilma está falando o tempo todo que vai retornar, que o impeachment não passará. Essa semana, ou a semana passada, já não me lembro mais, uma determinada atriz veio a público, faz uma gravação ela abre o vídeo, atenção a isto, chamando a militância. Ela é uma atriz da Rede Globo. Ela chama a militância. É preciso estar atento a isso. E faz um chamado de atenção para que toda a militância se reunisse e fizesse cada um o seu vídeo, dizendo que Dilma Rousseff está passando fome no Palácio do Planalto. Os indivíduos levaram isso com absoluta jocosidade e achando que este vídeo trata-se de uma brincadeira. Não, o vídeo não é uma brincadeira. O vídeo é gravíssimo. Primeiro que ela chama a militância, portanto, já se coloca como um indivíduo que adere e faz parte do movimento comunista, portanto é uma militante. É preciso entender o que é um militante, né, para não levar essas palavras na brincadeira, porque elas não são de brincadeira. E chama a todos os outros indivíduos, colegas de classe dela, ou não, que façam vídeos no mesmo sentido e divulguem no Brasil e no mundo. Recentemente, alguns senadores da República estiveram fora do país com o dinheiro do contribuinte brasileiro, foram pela Europa inteira afirmando que no Brasil está sendo dado um golpe. Não é? Pois muito bem. Isso é um cenário ligado ao mecanismo político. Durante o período de votação da admissibilidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff no Senado, todos os partidos da suposta esquerda, né, ou partidos que se identificam claramente com a esquerda, tiveram o mesmo discurso, de que o Brasil está sofrendo um golpe. Eles nominaram os golpistas. Os golpistas têm nome. Chama-se PMDB, e o gestor e autor de todo o golpe é o atual presidente da República, Michel Temer. Apoiando o partido golpista está o povo brasileiro, que foi às ruas pedir pela deposição. Porque, segundo eles, a população brasileira, que, somando todos os movimentos desde 2013, todos, devem ter chegado na casa dos quase 10 milhões de pessoas que foram às ruas, algo sem precedente, em nenhum lugar do mundo aconteceu tal movimento, com tanta quantidade de gente e sem um único incidente de violência. Nunca aconteceu, não há precedente na história da humanidade. Um movimento absolutamente pacífico, coeso, coordenado. E eles estão dizendo que 10 milhões de pessoas foram pagas pelos metacapitalistas internacionais para financiar o golpe. Bem,
se isso for uma verdade, é bom esses metacapitalistas começarem a se valer desses meios, porque terá sido o maior efeito de marketing que eles terão conseguido. Paralelo a isso, o que nós temos? Nós temos algumas situações curiosas acontecendo. É o seguinte. Então, durante o impeachment, todos os partidos falaram que deram nome a um boi, que é o PMDB. A fala do senador Cristóvão Buarque, que desde aquele impeachment, quase que diariamente, aparece na televisão brasileira, quase que diariamente, falando que os senadores estão revendo a posição deles diante dessas revelações das fitas que estão saindo, não é? Aonde configura-se um cenário que, de fato, havia um golpe em curso, gestado pelo PMDB. Acontece que a maior parte das gravações foram feitas enquanto Dilma Rousseff estava no poder. Acontece que o PMDB é um aliado histórico do PT. E acontece que o impeachment só passou na Câmara porque Eduardo Cunha estava na presidência da Câmara. Quando chegou no Senado, nós vimos que a situação parou, e parou mesmo. E parou de tal forma que já não são sinais, já há bandeiras claras e levantadas de que o impeachment não passará e Dilma Rousseff retornará à presidência da República. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal, o braço armado, aparentemente legal, que sustenta esta quadrilha criminosa, o Supremo Tribunal Federal veio tomando algumas atitudes juristocráticas, tais como: a Câmara da República está acéfala. Eduardo Cunha foi retirado ilegalmente do poder. Não está aqui em colocação se quem rouba mais ou quem rouba menos, porque o Congresso Federal não é propriamente um campo de vestais gregas. Difícil será aquele congressista ali que não estiver comprometido até a medula da 15ª geração. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, esta semana passada, fez alguma coisa absolutamente atrabiliária, onde ele pediu a cassação do presidente do Senado, pediu a cassação de um ex-presidente da República com mais de 80 anos de idade e a cassação de mais 2 senadores. De novo, não está em pauta se há motivo para a cassação ou não. Está em pauta o seguinte: todos esses indivíduos que foram retirados ou estão sendo aventados de serem retirados do poder é precisamente o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Todos eles são de qual partido? Curiosamente, do PMDB. Todas as acusações feitas ao PT, nem o Supremo Tribunal Federal a julga, nem deixa julgar, nem o Procurador-Geral da República a julga ou deixa julgar. Portanto, curiosamente, todas essas fitas que saíram são fitas muito menos graves do que as fitas em que a Lava Jato liberou sobre as gravações absolutamente criminosas entre Dilma Rousseff e Lula da Silva, ou as conversas de Lula da Silva com qualquer outro indivíduo, ou os próprios ministros do PT. O que está em pauta aqui, que tem que ser entendido, é o seguinte: o golpe que o PT estava falando que estava sendo dado pelo Brasil, todas essas gravações que estão saindo, vão chancelando a proposta do golpe. Porque todas as gravações envolvem precisamente personagens do PMDB. E isto já está tendo uma repercussão dentro do próprio Senado, aonde os senadores já estão falando, e o Cristóvão Buarque diariamente vem à televisão falar que sim, de fato, estamos espantados. Não sabíamos que a coisa era dessa forma e que haviam golpistas aqui dentro. Lembrem-se que Cristóvão Buarque é um homem que faz um discurso absolutamente anômalo no dia do impeachment, da votação da admissibilidade, porque ele fala que ele, Cristóvão Buarque, continua sendo de esquerda, mas ele evoluiu. E a esquerda representada pelo PT parou no tempo. É por isso que ela perdeu voz e vez. E que ele vai relançar uma outra esquerda. Não é?
Os pedidos que vêm sendo feitos e o Supremo vem aceitando são todos pedidos de uma outra esquerda que aparentemente não era aquela esquerda que estava proeminente. Porque o PT é um partido, neste momento, muito visado. Então a Rede vem atuando, o PDT vem atuando, o PSOL vem atuando. É a chamada militância. Os outros partidos que estão envolvidos no esquema. Todos eles estão atuando coordenadamente. E atuando coordenadamente exatamente para fazer o quê? Para fazer construir o projeto do golpe. Porque o impeachment de Dilma Rousseff ficou quase um ano em discussão. Quase um ano em discussão. Não é? Não pensem vocês que a esquerda, o Movimento Comunista Internacional, não pensou em todas as estratégias durante um ano, mas é evidente que eles pensaram. Quem não pensou, que eles estavam pensando, é pretensamente aquela suposta direita que não existe no Brasil e que nunca existiu. Vamos ver então outras questões. Teori Zavascki não libera o processo de Lula para voltar para a República de Curitiba. Rodrigo Janot pede a cassação e a prisão de 4 senadores. O Supremo Tribunal retira Eduardo Cunha por unanimidade da presidência da Câmara. Lewandowski abriu agora e deu autorização para que seja ouvido durante o processo 48 testemunhas. É impossível ouvir 48 testemunhas, porque cada uma tem um recurso, e isso vai chegar ad infinito. Quando cumpriu 180 dias do prazo limite, Dilma Rousseff volta ao poder. Portanto, o que está em foco agora, a estratégia armada dentro da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, em total acordo com os outros partidos, é precisamente o discurso do golpe mesmo. Aonde estão os movimentos sociais? Curiosamente, os movimentos sociais fizeram uma movimentação grande durante a votação da Câmara e durante a votação do Senado. Ninguém foi para lá. Não houve nenhuma organização. Por quê? Porque o Brasil, mais uma vez, achou que o processo já estava ganho e que comunistas, quando entram no poder, são apiados do poder com a mais absoluta facilidade. Ora, em nenhum lugar do mundo, quando os comunistas entraram no poder, eles saíram do poder com absoluta facilidade. Não é? Eu quero aqui dar para vocês alguns dados para que nós tenhamos em mente um determinado cenário. Quem sustenta o projeto do PT no poder é o Foro de São Paulo. Houve muitas divulgações de que o Foro de São Paulo já havia sido suprimido. Ora, realmente, ou isto é de uma ingenuidade flagrante, ou este indivíduo é um mal intencionado. O Foro de São Paulo, em nenhum momento, o fato de Dilma Rousseff ter sido afastada da presidência da República temporariamente, em nenhum momento significa que o projeto de hegemonia comunista tenha sido abalado. Eu vou trazer para vocês aqui, eu já mostrei esse livro para vocês, mas vale a pena mostrar novamente, que foi objeto do nosso programa República, Cenas da Nova Ordem Mundial. Muito bem. O Foro de São Paulo foi formado em 1990. A primeira reunião da entidade foi realizada em São Paulo em 1990. Em 1990, quando o Foro de São Paulo foi formado, ele reuniu cerca de 48 organizações de diversos países, de variadas correntes político-ideológicas. Isso está na página 143. Quais os países que estavam presentes e que assinaram aquela primeira resolução do Foro de São Paulo? Cuba, Brasil, Nicarágua, El Salvador, Colômbia, Haiti, Guatemala, México, Venezuela, Uruguai, Argentina, Brasil, Colômbia novamente, Chile, Equador, México, Porto Rico, as Farc, o Movimento Revolucionário Amaru Tupac do Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela.
Vejam vocês que a quantidade de partidos e de países envolvidos nessa deliberação estratégica é absurda. Mas em 1990, essa reunião não se chamava Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é o nome que ficou estabelecido na segunda reunião dessas 48 pessoas, portanto em 1991. A partir de 1991 é que este grupo passa a ter o nome de Foro de São Paulo. Esta reunião aconteceu na Cidade do México, né? Então é a partir de 1991 que começa a haver o Foro de São Paulo. Ora, 10 anos depois, portanto, em 2000, né, se fundou em 1990, portanto, no ano 2000, ou nós temos 10 anos depois de atuação do foro, o que vai acontecer? No 10º encontro, para vocês terem uma ideia de como o número ampliou-se consideravelmente. 10 anos depois, portanto, no ano 2000, Fernando Henrique ainda estava no poder. No ano 2000, participou do encontro 513 delegados, sendo que esses delegados eram observadores de 82 países. 82 países. 73 partidos e organizações da América Latina e 138 partidos revolucionários da Europa, Ásia e África. Se nós temos 138 partidos revolucionários da Europa, Ásia e África, mais 82 países, vejam vocês que esta organização chamada Foro de São Paulo, de modo algum, é algo pequeno. Porque a organização permanece até hoje. Esse ano, inclusive, eles têm um congresso noticiado e colocado dentro do site deles, aberto para qualquer um ver, quem estará presente. Baseado em que perspectiva os movimentos sociais estão achando que o afastamento de Dilma Rousseff tirou todo o tentáculo internacional presente na Europa, na Ásia, na África e na América Latina? Baseado em que critério os movimentos de rua estão achando que é o PT quem controla o processo? Nunca foi. O Foro de São Paulo, a cabeça visível do Foro de São Paulo é o Fidel Castro e o Lula. Mas não são eles que mandam. Sempre foi a KGB. Isso é um projeto russo. Portanto, nós não estamos lutando contra o Partido dos Trabalhadores. Nós estamos lutando contra o comunismo internacional. O que é preciso ser feito? O judiciário está atuando juristocraticamente para, de fato, configurar um golpe. E o que vocês acham que acontecerá se Dilma Rousseff retomar ao poder? Na circunstância em que ela foi retirada, dizendo que há um golpe. Porque se ela retorna e fica configurado que havia um golpe que nunca houve, mas eles vão afirmar isso até o fim? O que um governo totalitário faz quando ele está diante de golpistas? Ele fecha o Congresso Nacional. Ele decreta estado de exceção. E isto é o que está em curso agora. Enquanto isso, o brasileiro fica deitado em berço esplêndido, achando que problemas profundos e estruturais se resolvem meramente com o afastamento de uma presidente. Qual é o deputado? Qual é o senador? Qual é o movimento de rua que está botando nome aos bois? É o Foro de São Paulo que manda no Brasil. Este é um projeto comunista e é preciso dar os nomes exatos e corretos. Se os movimentos sociais não tiverem pauta e agenda, a agenda não é o impeachment de Dilma Rousseff. O impeachment de Dilma Rousseff é um passo
e o menor, para lidar com mais de 200 países comunistas no mundo inteiro, atrelados a esta organização chamada Foro de São Paulo. O projeto que o PT implantou no Brasil está absolutamente subvencionado a uma organização internacional. Não é? Há vários livros sobre isso. Neste aqui, vocês têm mais um dado desse. O que é preciso fazer? É preciso criar uma coordenação dos movimentos sociais. É preciso criar uma agenda e pautas dentro dos movimentos sociais. E é preciso entender que nós não estamos lidando com um probleminha qualquer de corrupção. A corrupção aqui é a espuma suja da superfície de alguma coisa muito mais profunda e imensamente perigosa. Enquanto o Brasil não entender que o Brasil é comunista à moda gramsciana, sem perceber inclusive, nada poderá ser feito. A agenda não é a agenda de retirada de Dilma Rousseff. Esta é uma pequena pauta nesta agenda. É necessário voltar às ruas e não sair dela até que o Brasil seja refundado. E este não é um trabalho para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos. Os movimentos de rua têm que entender, e as lideranças de rua também, que é preciso coordenação e estratégia. Caso contrário, em todos os países do mundo, a população estava absolutamente contra o comunismo. Nunca apoiou o comunismo. E o comunismo entrou. Não adianta a população ser majoritariamente contra. O fato é que os comunistas, com o Estado aparelhado como ele está, estão traçando todas as estratégias, utilizando de todas as militâncias ativas e inativas para fazer cumprir o seu projeto de poder. Enquanto isso, o brasileiro se comporta como Alice no País das Maravilhas, como se nada estivesse acontecendo, ou como se tudo já tivesse acontecido e o Brasil tivesse retomado a sua normalidade democrática. Não há normalidade democrática nenhuma. As instituições não funcionam. E o país está caminhando para uma guerra civil. É preciso sair do estado de gigante deitado em berço esplêndido e entender que nós combatemos algo muito pior, que é, precisamente, o comunismo mundial. A agenda, reduzir a agenda à deposição de Dilma Rousseff é a forma mais eficiente de não entender absolutamente nada do que se passou no Brasil, do que está se passando e para onde nós estamos indo. Até o próximo. Conselheiro Acácio.